O Acari é um médico brilhante, tanto do ponto de vista técnico quanto pessoal, uma das pessoas mais educadas que eu já conheci. Então, Acari, eu queria franquear a palavra, agradecer uma vez mais, sobremaneira, a sua contribuição com o nosso grupo. Gostaria que todos desligassem os microfones e, Acari, a palavra é sua. Passou um período. Acari, vocês estão ouvindo o som? Não. Não, está sem o som, Acari. Acho que tem que colocar o som. Eu acho que é só no seu microfone mesmo. Tá. Acho que é no próprio Meet aí, tá aí. Aquele do lado da lixeira ali, ele ali, Neto? No cantinho? Ou não? Mas acho que a Patrícia tem razão, não é aquele último não lá, Neto? Bom, pessoal, então, eu uma vez mais queria agradecer ao professor Acari por toda a bondade e a gentileza dele. O professor Acari lida com uma das doenças mais desafiantes da humanidade, que é a ELA. Portanto, está mais do que apto a falar sobre a relação médico-paciente. Além do mais, é um médico brilhante e um ser humano de uma educação incomum nos dias de hoje. Muito obrigado, Acari, a palavra é sua e que todos desliguem os microfones. Pessoal, boa noite. Muito obrigado, Fernando. Obrigado, Neurostante. Estamos aqui hoje, dia 21 de março, na cidade de Maceió. Eu gosto muito dessa figura que se encontra aqui. Eu estou perguntando para a Patrícia, que ela passou um período conosco lá na Escola Posto de Medicina. O que você vê nessa imagem, Patrícia? Pedra. Pedra. E essa pedra, ela significa o quê para você? Girando em 90 graus. Então, nós vemos uma outra imagem. Ou seja, para termos esta imagem, o fotógrafo fica nesse lado da Birmânia para aproveitar a sombra que acontece numa época do ano, por um período muito curto de tempo, para tirar essa fotografia e agradecer ao Criador por tudo aquilo que ele nos traz. Ou seja, as marcas, os momentos, é aquilo que marca a nossa alma. E falando-se em marca, temos os nomes. Nome Patrícia, por exemplo, ou Fernando, como que está aqui, ou mesmo Fernanda, minha esposa. Nome, ela vem da língua indo-europeia, com grego noma, ou seja, designar uma pessoa, um animal, uma coisa, um grupo de pessoas. E no nome nós temos uma conveniência, um propósito logístico, a nossa missão. Essa é a nossa marca, a nossa missão. Assim como o nome Alagoas. Não preciso explicar para vocês, mas para o meu estudo é interessante. Alagoas é derivado dos inúmeros lagos que se comunicam entre si nessa região maravilhosa. E dentro de Alagoas, nós temos Maceió, que tem 17 lagoas. E Maceió, vários frutos. Dentre eles, o primeiro presidente da República do Brasil, 1889. Eu adoro as palavras. É interessante que eu tirei essa fotografia no outro tempo. Nós tivemos aqui. É a mesma que se encontra aqui na entrada desse local. É a mesma região. E Maceió, de origem tupi, é aquele que tem asas. Ou ainda, do termo tupi ainda, Maceió, aquele que tapa o alagadiço. A água que vem, a água que volta. É fantástico, como aquela lagoa do mundo amor. Então, um agradecimento especial ao Grupo Neurostante, ao meu grande amigo aqui, Fernando Gameleira. E gameleira, de origem da planta chamada gameleira, que dá as gamelas, as famosas gamelas que os indígenas utilizavam bastante para colocar várias coisas, entre elas o alimento maravilhoso dessa região. E dentro do alimento, se encontrar uma gameleira também, é o cari, o peixinho, o cascudinho que aparece. E a cari também pode ser um macaco, uma variedade de macaco.
Pode ser também a cariçoba, que é um vasodilatador periférico, muito utilizado pelos indígenas que aparecem. Ou pode ser a favela do Acari. É interessante que a favela do Acari, lá no Rio de Janeiro, ela está ao lado do rio Acari, uma palavra indígena, que é o rio dos Acarás, e é rio. Ipiranga, Rio Vermelho. O tupi é lindo, a gente tinha que aprender tupi na nossa escola. Também eu tive essa grande oportunidade de estar aqui hoje em Maceió, 21 de março, Dia Mundial da Árvore da Gameleira, do que aparece, do que se tem. E aqui eu fui questionado, instigado e desafiado para falarmos a respeito da relação médico-paciente. Nós estamos no século XXI, já um quarto do século XXI. Nos dias atuais, eu pergunto para vocês aqui, a expressão melhor é relação médico-paciente? Ou melhor seria médico-cliente? Ou ainda médico-utente? Quem aqui já ouviu falar médico-utente? Você que conhece muita coisa, nunca ouviu falar, né? Então, achei interessante isso. E para vocês, qual que seria a melhor expressão 2025? Está passando um quarto do século XXI. Qual seria a melhor forma? Nos conceitos atuais. Quem é médico-paciente? Levanta a mão. Médico-cliente? Levanta a mão. E utente? Do que aparece. Então, nos dias atuais. E para falarmos a respeito disso e discutir a respeito dessa condição, o desafio primeiro foi ser humano. O que é o ser humano? Quando se tornou, o que diferencia de outras espécies? E o ser médico? Nós fizemos um curso de medicina, fizemos uma complementação, mas o que é o ser médico? E quando se tornou médico? E o que diferencia o ser médico de outras profissões? Do que aparece? Pode ter certeza absoluta que o ser humano, ele começa a se diferenciar com o ser humano pelas condições chamadas emoções e sentimentos. Ou seja, aquele ser que apresenta essa condição. E quando se fala em emoções, nós temos emoções básicas. Quem assistiu esse filme, o 1 e o 2, sabe muito bem do que estou falando. Das emoções básicas, medo, nojo, raiva, tristeza, surpresa e alegria. Vamos ver, quais são os positivos? Emoções básicas, são 6. Quais são os positivos? Alegria. Medo é positivo, será? Então, vejam só, nós temos 4 negativas. Só que essas 4 negativas, elas são para proteção da espécie. O medo, o nojo, a raiva e a tristeza, elas são muito importantes para a manutenção da espécie. Temos uma neutra, que é a surpresa, opa, o que está acontecendo, e uma para compensar tudo isso, que é a alegria. Então, vejam só, para chegar à alegria, a necessidade de passar por todas essas condições. E dentre as emoções básicas, realmente, o medo, ele prepondera, ele predomina. Mas ele dá para nós estratégia, não é pavor. Pavor é diferente de medo. O pavor nos imobiliza. O medo já é uma estratégia. É um processo de seleção natural. Os peixes reagem mais intensamente ao perigo do predador do que à oportunidade de comida. O que acontece com as sardinhas. Ser sardinha é terrível, é complicado. Sardinha entra na cadeia alimentar de tudo que é bicho do oceano. Ela olha para um lado, olha para o outro, olha para trás, ela é ansiosa para essa condição. E na teoria evolutiva, as emoções negativas, elas são fundamentais, portanto, para a condição da proteção. E dentre elas está o medo. E tem tantos mitos relacionados ao medo com as crianças, do escuro, para vai embora dessa condição. E o medo, ele começa a ter aquela condição de expressão para nós de uma forma evolutiva, especialmente quando o cérebro foi aumentando em relação até chegar o cérebro do hominídeo, do Homo sapiens, aumentando progressivamente. E vem a explicação desse medo. E a explicação, ela veio através da simbologia, do crescimento do lobo frontal. E esse crescimento do lobo frontal que foi trazendo para nós a explicação. Mas a parte interna, na amígdala, que é o medo, que dá aquela noção de perigo, de alerta, de sobrevivência, é o confronto ou a fuga, e assim
nós temos que dominar essa condição para não chegar em fobia, que dá estratégia para nós. E qual que é o maior medo dos sapiens? Qual é o maior medo nosso? Morrer. Esse é o maior medo. É a finitude. Mas existe finitude realmente? Morte definitiva? Aí já são outras coisas, né? Aí entram outros detalhes. E o ser humano, ele já começa a ter essa noção agora que finitude não é finitude plena e completa. Mas sabe-se que a vida material nossa, ela tem uma finitude do que se tem. E a morte, especialmente aqui no Nordeste, ela tem vários sinônimos. Que aparecem vários sinônimos. Então, falecimento, passamento, desencarne, refinamento, aí tem os conceitos. E se perguntar para uma pessoa o que é morte, será que a gente consegue definir realmente o que é morte? Uma forma que não tenha nenhum questionamento? Fernando? Eu acho que a morte é a perda da função e o começo da desintegração. Muito bem. Definitivamente? Definitivamente. Biologicamente falando. E biologicamente falando, o que se considera? E vida? Quando você diz vida? 4 letrinhas, DEA. Mais difícil. Mais difícil ainda. E nós trabalhamos com morte e com vida. Só que a gente não consegue conceituar direito morte e não consegue conceituar direito vida, do que aparece. E se formos lá na internet, vida é um sistema de reações químicas autossustentáveis capazes de extrair energia do ambiente e se replicar. O fogo tem vida. E faz exatamente isso. Então, vejam só que a gente começa a questionar até certos conceitos que, para nós, são conceitos muito bem definidos. E se, nesse pontinho que está aqui, se nós tivéssemos um bilhete premiado e pedíssemos para o Criador uma coisa que a gente não gostaria. Bilhete premiado, está aqui. Uma coisa só para pedir. Patrícia, você pediria o quê? Nesse pontinho. Bilhetão premiado, tá lá, Mega Sena, acumulada. Aquela de Natal, de Ano Novo. Queria a saúde das minhas filhas. Você pediria? A saúde das minhas filhas. Saúde das suas filhas. Saúde das filhas, vocês pediriam? Um sentido? Eu acho que a Patrícia está certa. Das filhas? Então, vou perguntar para você, Patrícia. Você tem que escolher entre o seu esposo e as suas filhas. Você escolheria quem? Elas. Elas. Né? Você escolheria. Ele não está aqui. Aí agora, O dela está aqui. Entre o esposo e as filhas, os filhos. Os filhos. Muito bem. Você mora ao lado de uma vizinha maravilhosa. Você empresta os seus filhos ou seu esposo para essa vizinha? aí complicou. Tem que levantar a bola para mim. São as coisas, né? São relativas, né? São relativas. Mas vocês pediriam aqui, ó, nesse pontinho aqui, ó. Então, dentro desse pontinho, vamos contar a história. Vamos contar a história dessa parte. Então, naquele pontinho, aí veio a explosão. São os pilares da criação. São os pilares da criação, e há 15 bilhões de anos é que aconteceu esse tipo de explosão. Aí esse grande multi-universo crescendo nessa condição, a teoria do Big Bang, no comecinho tinha só hidrogênio, um núcleo, um próton só, um elétron, abrindo aquela coisa de energia, tal, só que mas chega certa hora, tem vida limitada. E morre com explosão. Aí que era um próton só, eram 2. Aí está o hélio. 2 prótons, 2 elétrons. Aquela briga, quebra. Novamente, aí vem mais, e assim vai. Morte, vida, e vai se criando outro elemento. Vem o carbono, e assim a história continua. Termina um combustível, queima de um outro mais pesado, queima de um elemento mais pesado, gera um outro, esses elementos se acumulam no núcleo, a cebola, a tabela periódica começa a crescer. Essa tabela periódica crescendo é isso aqui. Ó. É assim que começou o mundo. De 3 xícaras de hidrogênio e 1 de hélio. Aí vem toda essa conotação, e dentro dessa conotação, depois tudo que era poeira começa a se agrupar, e esse agrupamento, aí vem a Via Láctea, pontinho aqui, nosso sistema solar. Naquele pontinho lá está a Terra. A Terra, 4 bilhões e meio de anos atrás. Ela era azóica. Não, zóio do grego, ser vivo, sem ser vivo.
Então não existia nada vivo. Será que não? E a pedra que se encontrava lá? Ela é viva ou não? Olha só, dentro do conceito de vida, não. Do que aparece. Só que na pedra nós tínhamos o quê? Elementos importantes. Calcário, do calcário, o sal foi para onde? Para o mar. Água salgada. Água salgada, ela vem da terra. Ela vai para o mar. E lá depois, nas profundezas da água salgada, que estava lá, há muito tempo, mais ou menos 3 bilhões e meio, começam a aparecer os aminoácidos, eles começam a se agrupar, a Terra não tem nada ainda, aí começam a aparecer os seres unicelulares, depois protocariotas, o oxigênio. Quem assistiu esse filme, tudo em todo lugar ao mesmo tempo? Maravilhoso, são os multiversos de existência no mesmo tempo, porque aparece. Ganhou o Oscar na oportunidade. E tem um momento muito lindo, especial. Tem uma pedra que representa a mãe, outra pedra que representa a filha, que são em multiversos. Vou fazer um spoiler aqui do que aparece. Quem disse que pedra não tem vida? E elas têm vida. E uma delas rola, que é a filha que rola. E a mãe fala, não vou deixar a minha filha sozinha. E aí aparece em outro universo. Em outro momento também. Então, ou seja, mostrando que os minerais, eles têm vida também, do que aparece. E assim, a Terra que não tinha nada, ela é uma criatura viva, e assim a nossa descendência vem dessa condição. Mas como é que aconteceu a vida? Existia algum gás em volta da Terra. Esse gás era o ácido cianídrico que tinha. Nesse ácido cianídrico não cresce nada. Nada. Só que 5 moléculas juntas dele, H5, C5, N5, adenina. Ou na grupa, que nós estamos fazendo aqui hoje, que é o agrupar. Uma pequena modificação da posição, portanto, desses aminoácidos, dessas substâncias, desses elementos, aí veio purina, citosina, timina, ATP. E assim nós temos a base da vida. E essa base da vida, através dessas modificações, veio o primeiro elemento, Luca, aquele filme Luca. Aquele ser que está, aquele desenho da Disney, que está fixa, que está ora no oceano, ora na terra. E Luca significa last, universo, como ancestral. Ou seja, o primeiro ancestral, comum de todos. É o primeiro ancestral, que é a época pré-cambriana, que vem da região da Irlanda, onde o primeiro ser vivo foi colocado, ou seja, pré-cambriana, do que se tem. E desse primeiro ser vivo, do Luca, aí vem toda essa ordem de animais, vegetais, minerais, com vida, tal, só que é mais, 8 milhões de anos, nós temos a separação dos hominídeos dos chimpanzés. E dos hominídeos, que aparece mais ou menos 6 milhões de anos, aí depois vem uma sequência, Australopithecus anamensis, depois afarensis, habilis, ergaster, Homo erectus, heidelbergensis, neandertal, 200 mil anos, há mais ou menos 180 mil anos, o Homo sapiens, que nós temos a nossa representação, mais ou menos dessa oportunidade, que sai da região sudeste da África, ele sai dessa região, vai para a região central da África, norte, nordeste, e vai para a parte da Ásia, Europa depois. Homo sapiens, taxonomia, significa, portanto, o indivíduo que anda, é o homem da terra, é o ser terrestre. Gênero homo, homem terrestre, ou seja, aquele que está na terra. Esse é o homo. E do homo, nós temos, portanto, fala-se que é uma evolução, e nessa evolução, nós somos a maior e a melhor representação de Deus que se tem. Nós somos uma espécie a mais. Dessa espécie a mais, nós temos um arquétipo comum. Esse arquétipo comum, nosso cérebro foi sendo moldado, foi crescendo com o passar do tempo também, e a moldagem dele, ela vem lá atrás. Nosso cérebro tem uma parte reptiliana, uma parte límbica e o neocórtex. A reptiliana, nela estão os elementos da vida, ou seja, as emoções. Elas se encontram lá. E é para sobrevivência. E depois nós vamos tendo uma interpretação desses mecanismos conforme o cérebro vai crescendo. E o cérebro reptiliano representa 55% do nosso cérebro, o líquido 38%, o neocórtex, que diferencia dos chimpanzés, por exemplo, 7%. Só de diferença. Mas a parte básica é muito mais dos animais. É interessante que a nossa evolução do ponto de vista motor vem da região cerebral, a representação também.
E do motor nós estamos dentro do útero da mamãe, como peixes. Igualzinho. Recém-nato. Depois, anfíbio. Depois, como se fosse um animal quadrúpede. Depois, o chimpanzé. E aí aqui vem a nossa forma bípede representativa nossa que se encontra presente aqui. E o Sapiens foi tendo uma moldagem de acordo com o tempo que foi passando. Essa moldagem, uma modificação, e modificação que para nós tornou-se positiva. Uma delas é a ausência de pelagem densa, mais ou menos 1.300.000 anos. A perda da perificação. Já somos bípedes, já tínhamos a oponência do polegar, e começamos a perder a perificação, e essa perda de perificação permite algo muito interessante e importante, sudorese. E assim o sapiens ele consegue agora controlar melhor o calor. E assim ele consegue andar, é um ser andante. Andante. Ele anda 1 dia, 2 dias, 7 dias, 14 dias, 21 dias. Ele não é tão rápido como o animal, só que ele torna-se mais resistente do que o animal. Isso traz uma conotação importante que permite caça. Caça, e na caça, proteína. Uma quantidade grande de proteína, que fez crescer o frontal. Esse crescimento, simbologia. E simbologia, portanto, agora uma modificação. Antes ele era só um indivíduo que comia sementes, plantas, e agora pode, em período curto de tempo, ter uma quantidade grande proteica. Ele começa a dominar o fogo. E a dominância do fogo por proteína, agora, família. Uma outra grande modificação. Se tem família, regras e leis, que vêm com o tempo. E as regras e leis, através da comunicação. E acontece uma modificação do crico faríngeo também. E assim vem os sons. Esses sons trazendo para nós linguagem, uma linguagem organizada. E as primeiras palavras são palavras de imitação da natureza, dos animais também. Foi sendo criada uma linguagem progressiva. Foi dado um grande salto, portanto, há mais ou menos 250.000 anos atrás, uma cooperação entre as pessoas envolvidas e as pessoas de família também, que percebeu-se que era mais interessante estar agrupados de uma forma de família, mas com regras existentes, presentes. E começa a ter uma estruturação progressiva da linguagem através da simbologia. E símbolo vem de simbolai, do grego, que é unir. Unir algo físico a algo espiritual. Se formos ver, portanto, a simbologia da cruz, unir o céu, a terra, leste, oeste, no centro comum, seja a vida eterna, do que aparece. Não tem começo, não tem fim e não tem extensão. Mas encontra. É o lado físico e o lado espiritual presente. E desta forma, portanto, a linguagem, ela começa a ser passada de uma forma progressiva do ponto de vista português. Nosso português, ele vem, muitas palavras, a maioria delas, vem do proto-indo-europeu. Depois, uma mistura com o tupi, uma mistura africana também, mas ela vem do proto-indo-europeu, que deu o português para nós, o que aparece. O Sapiens não só começa a ter a linguagem, quando ele começa a colocar o mundo do exterior no seu mundo interior, por exemplo, na caverna. O que põe na caverna? Pinturas. As pinturas que aparecem. De uma forma de simbologia ou uma cópia da natureza. Agora ele tem o bisão que é para ele. Ele tem o gado que é para ele. Ele tem a planta que é para ele. Ele pertence a ele. E esse símbolo colocado agora, quando deitado foi, virou letra. E a letra, outra forma de comunicação, através da escrita. E desta forma, portanto, nós temos a representação desses sapiens em vários locais, expressões na caverna, e essa representação mostra para nós, desde sempre, ele tinha suas crenças. Você tem uma crença forte? Eu tenho. Eu não misturo manga com leite, de jeito nenhum. Eu criei em sítio, aprendi isso, deu certo até hoje. Vou testar agora, né? Mas de jeito nenhum. Isso é crença. Por é verdade que isso não. Não você pode não, para mim é. Então nós temos as crenças, a verdade, e dentro ainda dessa interseção o conhecimento. Aí é que vem o conhecimento, do que aparece. E os Sapiens, ele começa a colocar as suas crenças e as suas verdades registradas. No Paleolítico Médio, mais ou menos 100.000 anos, depois superior, 25.000 anos, a caverna de Cro-Magnon, lá na França, do que se tem. E esta conotação, ela vem através de símbolos muito poderosos, entre eles matemáticos.
dos símbolos matemáticos, o quadrado, o triângulo, o retângulo, cruz, as pirâmides, vem toda uma conotação de simbologia para essa parte. E essa simbologia, ela traz o que sempre? A vida eterna. O que aparece? Sempre traz a vida eterna. Ou seja, a vida continuada. E essa vida continuada é o mundo espiritual, que passa a ser concebido representando formas mais complexas, com rituais complexos, o aparecimento dos profetas, sacerdotes, dos bispos, o nascimento dos deuses, relacionados à elemento da natureza, sempre, elemento da natureza, com Deus criador, Deus interior e a simbologia. Com as várias formas de explicar. Mas a essência é a mesma. É do mesmo jeito. Os nomes dos protagonistas, eles mudam, mas a essência é a mesma. E nós temos uma transformação fantástica 10 mil anos atrás. O Sapiens, ele era caçador e coletor. E aí ele começa a dominar a semente, o tempo, calendário. E agora ele começa a saber quando colocar a semente, onde colocar a semente, a forma de colocar a semente. Plantação. Plantação, colheita. Colheita, ele não precisa mais ir longe. A família cresce. E volta da colheita. E esse crescimento traz o que para nós agora? A necessidade de saber o momento adequado para se colocar a semente. E para saber isso, ele tem que ler a natureza. E a leitura da natureza traz astronomia. E da astronomia, a leitura das estrelas. Eu aprendi desde criança. Pertinho da lua crescente, uma estrela brilhante, que é a nossa estrela d'alva, e é chamada Sírius. Sírius é brilhante, ardente. Os indígenas conhecem muito bem. O cão, com seu latido, anuncia a chegada do verão. Quando a estrela dali, bem pertinho da lua crescente, que aparece lá na região, seria oeste e sul, sudoeste, que aparece. Não só essa estrela, como outras aparecem também, e dando para nós que os ciclos se repetem. E a repetição é sob uma forma matemática. Traz a matemática. A matemática nada mais é do que uma leitura do universo, a leitura do meio ambiente que a gente tem. Essa é a matemática. E ocorre, portanto, através do calendário, o aperfeiçoamento do momento adequado para colocar a semente. E não só isso, qual é a melhor máquina e o melhor jeito? São os equipamentos, a irrigação. E quando se tem uma colheita boa, temos que agradecer. Agradecer aos deuses. São as festas, as festividades. São João no Brasil, Thanksgiving nos Estados Unidos, que aparece. Então, é a forma de agradecer. E o agradecimento é através do entendimento dos movimentos ciclos do Sol, da Lua, das estrelas. Assim são criados espaços cerimoniais, recintos sagrados, desenvolvimento de crenças. Os sábios não precisam mais disso. E armazena alimentos agora. Mas começa a aparecer algo interessante. Até então não tinha essa dificuldade, porque a longevidade era baixa. Ele tinha uma longevidade de quantos anos? 20 anos. Isso nessa época, mais ou menos 5 mil anos atrás. O que se tem. Não existia, portanto, algo muito interessante. O que apareceu agora? Quando começa a guardar sementes, começa a guardar mantimento, alimento. Começa a aparecer toxinas. As toxinas agora, o outro medo. Qual é o outro medo dos sapiens? Ficar doente. Aí a doença. E quando começam a aparecer as doenças, mas qual é o conceito de doença? Conceituar a morte é difícil. Conceituar a vida é difícil. E conceituar doença? Complicado toda a vida. Mancha é doença na pele? Se não for doença, o dermatologista vai ficar bravo. Aí o indivíduo vai lá no dermatologista, passa um monte de coisa na pele para acabar com aquela mancha. Depois que acaba a mancha, ele põe uma baita tatuagem em cima, do lado. Não é doença, mas acaba sendo uma doença psíquica. Por que o indivíduo precisa colocar uma tatuagem daquele tamanho? Porque aparece. De acordo com os conceitos nossos, o que significa doença, o que se tem. Mas é um outro medo para os indivíduos. E assim, quando começam a aparecer as doenças, as pessoas começam a entender, modifica a qualidade de vida da pessoa, ou a longevidade da pessoa, aparecem os curandeiros, aqueles que entendem das doenças, aquelas pessoas que começam a entender as doenças. Sacerdotes, curandeiros, e para o entendimento dela, os antigos. Por exemplo, o herbanário. E quem te traz a informação são aquelas culturas mais antigas, os originários da Índia, da China, e até no Brasil, os indígenas também.
A abordagem, portanto, para trabalhar e controlar essas doenças, feita de uma forma mais organizada, por exemplo, o sistema ayurvédico, lá no Oriente, na China, Ayurveda, ciência da vida, esse é o significado, que há bastante coisa, e essas informações, elas vão para o Oriente e vão para o Ocidente ao mesmo tempo também. E para o Ocidente, elas passam pelos Sumérios para o Egito, Mesopotâmia, e do Egito nós temos uma representação fantástica de Imhotep. Imhotep, muito interessante, polímata. Imhotep, ele é o patrono da medicina, da escrita do conhecimento para os egípcios. Então não é só medicina, é mais do que isso. Ele que fez uma das pirâmides, José, que aparece, está relacionada com ele, essa criação dessa pirâmide. E os ensinamentos de Imhotep, vejam só, a nossa coruja da Academia Brasileira de Urologia se encontra lá. Ou seja, tudo vê, em todos os graus existentes. 2.700 anos antes de Cristo. E as informações são copiadas. Elas são copiadas pelos gregos. E os gregos, eles copiam essas informações e os gregos trazem agora algo muito interessante, as histórias, a mitologia. E temos em português algo fantástico nas aulas, nos cursos, mito ou verdade. Como se mito fosse mentira, como se fosse falso, fake news. E é isso mesmo, Fernando? Mito. Mito ou verdade? Mito ou verdade? Agora, qual é a sua crença religiosa? Você acredita que uma mulher pode ficar grávida sem relação carnal? Acho que uma vez aconteceu. Uma vez aconteceu. É um mito. Só que você duvida desse mito? Não, porque você acredita em quem contou aquilo de uma forma repetitiva, até chegar 2.000 anos atrás. Mito é falso? Não. Mito é uma forma de contar as histórias que nós temos. Mito, muitos mitos se tornam fé. E fé é a escritura sagrada. Se é escritura sagrada, não precisa ser explicada. Tá bom, ela é verdade. Ela é verdadeira do que se tem. E através dos mitos, portanto, isso tudo é para explicar aquelas conotações existentes nas nossas emoções e as variações delas que vêm os sentimentos para colocar na nossa história, para justificar a nossa história. E dos mitos gregos, nós temos vários. Dentre eles, existentes, Zeus, Apolo, Artemis, e vão outros mitos também. O interessante, ligado a Apolo, tem essa ilhazinha aqui, ó, o Dodecaneso. Em grego, 12 ilhas. E uma delas é a ilha de Kos, bem pertinho da Turquia, se tem. E na ilha de Kos tem a história de Apolo, de Artemis e da mãe, que foi colocada nessa ilha e ela não poderia de jeito nenhum sair dela, caso contrário ela morreria, porque ela estava grávida dos 2 irmãos gêmeos. E eles nascem, só que eles nascem na ilha Cíclades, do que aparece. Leto é daqui. Eles nascem na ilha Cíclades. Primeiro nasce Artemis. E Artemis ajuda a mãe a fazer o nascimento do irmão gêmeo dela, é Apolo. Ou seja, seria a primeira parteira existente. Aí nasce Apolo. E o que significa Apolos? Todas as palavras têm significado. Todas elas. Apolos. Não. Poli, muitos. Não muitos. Se ele não é muito, não muitos, ele é único. Ele é único que aparece. E Apolo traz o espírito do calor. E Apolo traz as condições relacionadas ao aspecto da cura, do tratamento. É aí que vem Apolo. E tem uma relação de Apolo com Quiron. Quiron, um ser, veio o homem, veio o animal, logicamente não seria aceito, mas quem o criou? Apolo. Apolo que o criou. Quiron deu cirurgia. Apolo que o criou. E Quiron tem uma relação muito grande também com outros 2 elementos fantásticos importantes, dentre eles, Asclépio e Hércules. Hércules, tudo forte. Os 12 trabalhos de Hércules. Esses 12 trabalhos de Hércules são muito importantes para a mitologia grega, porque através dele é que tem a paideia, pedagogia, que é o aspecto de se entender, é a formação do ser humano para excelência. É o nascer, viver, morrer com dignidade e honra. E formar o ser humano criador. Todos os trabalhos
são para essa condição. Não é para matar o inimigo, mas é para controlar o inimigo dentro dele mesmo. Que aparece para viver de uma forma honrada. É a linguagem do corpo, que se encontram nesses mitos existentes. E a linguagem do corpo é igualzinha à parte genética nossa. Existem as palavras e a pequena modificação de uma letrinha muda o sentido da palavra. Por exemplo, Aristóteles é o homem que se assemelha aos deuses. Você tem que viver de uma forma Aristóteles, se assemelhar aos deuses. Se eu trocar o I pelo O, Arostóteles é o homem que se afasta dos deuses, do que se tem. Arete é o bem-estar. Enstos derivou instinto, se educar no instinto, cria estima. Estos derivou estima, sentimento. Educar o sentimento, emoções e sentimento. Educar o sentimento. Ethos, que deu etikos, derivou ética. Ou seja, tem que viver com ética. E mais estos, mais etikos, deu estéticos. Não é a estética da dermatologia, por exemplo. Esteticose é muito mais do que isso. É o máximo grau da beleza interior e exterior. Ou seja, todos os mitos têm e trazem essas conotações existentes. Ou seja, é a forma de viver e de amar. Uma forma intensa. E essa forma de viver e amar é que deu terapia. Terapia, teros, aquecer, ou teros, porta, janela. Põe a criação. Criação da porta, abertura da porta para si mesmo. Entender-se como um indivíduo para a estética do que aparece. E onde está essa porta? Dentro do próprio indivíduo, que só se abre quando se volta para si mesmo e se entende. E para ter esse processo de terapia, os gregos eles iam para uma região muito especial. Eles iam para o epidauro. Epidauro ficava de uma forma equidistante entre Atenas, entre Esparta, Olímpia e Tessalônica. Na época de julho e agosto, os gregos iam para essa região. 2 semanas, mais ou menos, eles ficavam lá. E lá no Epidauro existia a seguinte situação. Tem um teatro, tem um ginásio, tem um odeon e tem um dormitório, um cemitério. Cemitério para dormir, cemitério. Dormir, sonhar com os deuses, parte espiritual. Ginásio, fazer atividade física. Odeon, quem canta, seus males espanta. E teatro, para ver e ser visto pelos deuses. Que aparece. E é muito interessante que esse teatro do Epidauro está presente até hoje. Se você jogar uma moedinha aqui no centro, sabe, você a escuta o barulho dela no chão, assim, no último degrau existente. Tão belo que é. E os gregos iam para essa região para se prepararem para um novo ciclo de vida. E essa preparação, ela é no sentido de cura plena. Portanto, era um local de revelação, um local de cura, um local de corpo, um local, portanto, para as pessoas se prepararem para um novo momento. E fazendo parte do Epidauro, tem o touros do Epidauro, e na frente do touros do Epidauro, uma figura, e essa figura, Asclepios. E Asclepios, ao lado dele, um bastão e uma cobra envolvendo esse bastão. Eles que fizeram isso? Não, uma cópia. É uma cópia dos sumérios. É a mesma, tudo copy and paste que aparece, que vai ser dentro. E Asclepios, que deu para os romanos, porque os romanos não conseguiam falar Asclepios, é só Esculápio, deu Esculápio, que é o deus da medicina e mitologia grega. Nada mais é que a cópia de Imhotep, do egípcio existente. Ele é filho de Apolo, da ninfa Coronis. Ele, portanto, foi treinado por Apolo. E ele recebeu, portanto, dentro desse treinamento, o poder da cura também. Tornou-se poderoso, existente. E o que significa Asclepios? Ascle, trazer de volta. Mas trazer de volta o quê? A força e a saúde. E pios, criador, construtor. Portanto, construção da força de saúde, envolvendo-se, portanto, esse cajado, ou um bastão, e a cobra que se encontra lá. Mas de onde que aparece essa simbologia da cobra? O que significa? Por trocar a pele, ela representa a renovação e libertação das doenças. Que veio lá dos sumérios, da mitologia de Ea, que depois alguém falou Eva, lá para a parte cristã também. E Ea
ela tinha a cobra como representação, portanto, desta condição da renovação, e ela vinha para a superfície, das profundezas para a superfície, jogar a sua casca fora, jogar a casca, renovação. Ou seja, o tratamento era renovação, o que se tinha. E o cajado significa o símbolo da autoridade espiritual, temperança, paciência existente. E que vem lá da Mesopotâmia, 2000 anos antes de Cristo. A representação se encontra presente nessa estela do reinado de Hammurabi. E vejam só o símbolo da Escola Paulista de Medicina. Nós temos o Jequitibá, que é uma árvore símbolo do estado de São Paulo, uma das mais antigas existentes no estado de São Paulo. No tronco dela, nós temos a cobra, 6 anos de medicina, que se encontra no Jequitibá. Vamos ver o símbolo da medicina. Símbolo da enfermagem, da nutrição, da veterinária, da fisioterapia, da farmácia, da odontologia. Ou seja, que trabalhou na área da saúde, essa é a significância existente, que aparece lá. Não muda, você tem da farmacologia também. E as Clépios têm linhagem, e na linhagem, algumas filhas. Dentre elas, Igéia, Iguia, Stim e Guia Mais, que é a nossa saudação para comemorar um momento especial. Ou seja, nós estamos comemorando Igéia. Igéia deu higiene do que aparece. Outra filha existente, Panaceia. E Panaceia, vamos falar no grego, pan, todo, após, remédio. Remédio para tudo, para todos os males. E vinha dessa planta, Solanum cerne, que era utilizada para todos os males. Como eu morei em fazenda até os 10 anos de idade, qualquer problema que nós tínhamos, minha avó fazia um chá de melhoral. Folha de melhoral. Melhoral, não é melhor, não faz mal. Mas era a folha de melhoral, açúcar cristal e 5 voltinhos para a direita e 2 para a esquerda. Funcionar. Para quase tudo. Isso era o jeito de tratar através dessas infusões e refusões também. E ainda, filho de Asclepio, nós temos Podalírio. Vamos lembrar bem dessa condição chamada Podalírio. Nós estamos mais ou menos agora 500 anos antes de Cristo. 500 anos antes de Cristo, aquela condição grega filosófica, os sofistas, pré-socráticos. Os sofistas, eles explicavam esses mecanismos. Só que para eles explicarem esses mecanismos, eles cobravam. Se você pagar, eu explico. Se você pagar, eu ensino. E nesse momento, são vários, né? Vários sofistas existentes. Eles correspondiam aos filósofos que pertenceram à escola sofística depois. E eles, dentre eles, temos Górgias, Sófos, sábios, Sofia, sabedoria. Na ausência da universidade, eles eram muito importantes, portanto, para passarem esse conhecimento. Mas eles escreveram muito pouco, mas influenciaram muitos indivíduos. Dentre eles, outros filósofos como Sócrates, Platão, Aristóteles. E também eles influenciaram muitas outras pessoas, e dentre elas, Hipócrates. Hipócrates vive um pouquinho depois dessa fase. Só que ele foi treinado por Gorgias, que era um sofista também. E Hipócrates está aqui. Hipócrates, ele é filho de Heraclides, ele é neto de Hipócrates I, e depois tem a sua ascendência Podalírio, que é filho de Asclépios, e por sua vez treinado por Apolo. Portanto, Hipócrates tem uma origem mitológica muito importante, do lado paterno. E do lado materno, ele é filho de Fenareta. E Fenareta, na sua árvore genealógica, vai para Hércules. Também é à toa que ele foi escolhido como representante importante daquilo que a gente conhece hoje como medicina e como, portanto, patrono da nossa medicina. Hipócrates viveu de 460 a 377 anos antes de Cristo. Isso aqui é o templo que lembra bastante o Epidauro. É do mesmo jeito, tem o ginásio. Isso está na ilha de Kos. Está na ilha de Kos. O ginásio, o Odeon, o teatro e o cemitério. É do mesmo jeito, da mesma forma. É uma cópia do Epidauro, para que as pessoas pudessem ir lá e se prepararem para o novo ciclo. Quem ensinava? Hipócrates. Diz a lenda sobre a árvore chamada plátano, folha grandona, achatada, plátano de Hipócrates. E dessa árvore aqui, plátano de Hipócrates, veio para o estado de São Paulo, foi plantada lá no HC, e dessa muda do HC tem a muda da Escola Paulista também. Plátano de Hipócrates presente.
Hipócrates viveu nessa época que os conceitos colocados, eles eram filosóficos. Só que através da observação mais plena, ele começou a ver que as coisas se repetiam, igualzinho à natureza. E essa repetição, sob uma forma mais bem observada, a semiologia, seria um sinal, novos estudos, estudo do sinal. Através do sinal, opa, peraí, calma. Tem uma explicação para esse baqueteamento das unhas. Ou seja, isso aqui é uma doença física e não espiritual. Começa a ter uma modificação, portanto, na forma de explicar o fenômeno, aqui que a gente chamou de doença mais tarde. Hipócrates tinha vários aforismos citados. Dentre eles, quem não ama, adoece. Explicam para o indivíduo que o jeito da vida é muito importante. Origem das coisas e as palavras. Por exemplo, organismo, do grego orgia, eros supremo, harmonia suprema. Daí é que veio o conceito de arete e aroste, a procura da obra de arte. E a ausência, portanto, da obra de arte era aroste, que era a ausência de excelência. Quando a pessoa, como a pessoa se tornava doente. Então, não só mais fazia o diagnóstico, do ponto de vista de semiologia, como preparar a pessoa para ela não ser uma pessoa doente e para que ela pudesse viver a obra de arte. O conceito de doença que nós conhecemos é mais recente. Não existia um conceito tão bem definido que era doença do ponto de vista clínico. E perguntando para as pessoas o que é doença, é complicado. Vamos lá no livro. Doença, anormalidade biológica. E as suas causas são mais íntimas, como, por exemplo, produtos dos genes variantes, com experiências do meio ambiente, ou seja, parte genética, parte ambiental. Causas mais remotas, como mecanismos de mutações, seleção, efeitos fundadores, igualzinho como aconteceu com o mundo. Aquelas letrinhas da purina, citosina, timidina, igualzinho, a mesma coisa, com as modificações. E as doenças têm etiologia, patogenia, sintomatologia, os seus quadros específicos, mas qual é o conceito realmente de doença? Não é fácil conceituar. É o estado, de acordo com os livros, resultante da consciência da perda da homeostasia, ou seja, a alteração do processo pelo qual o organismo mantém constantes as condições internas necessárias para a vida, de um organismo vivo, total ou parcial. Esse estado pode cursar devido a infecção, inflamação, isquemia, hemorragia, assim vamos estudando o que aparece. E as doenças vão ganhando nomes. Elas foram ganhando nomes de uma forma progressiva, mas os nomes delas também, por conveniência e propósito logístico, para nós possamos conversar agora. Quando se fala em doença, a primeira doença definida, descrita, foi de uma forma sistematizada por esse inglês no século XVIII. O que ele fez? Ele foi no cemitério e catalogou as causas de morte que se encontram nas lápides das pessoas. Por exemplo, aborto, antemorto, alvejado, apoplexia, postelo, arruinado, assassinado, assustado. Morto de medo, por exemplo, o que aparece lá. Ele compilou as causas. Foi razoável, mas precisava fazer uma classificação melhor. E a classificação melhor ela foi feita em 1900, de acordo com os ensinamentos de Carl Nilsson Linnaeus. Carl Linnaeus ou Carl Linneu, lá de Uppsala, na Suécia. E de acordo com Philo, classe e ordem, primeira gênero de espécie, foi feita a primeira classificação internacional de doenças em 1900. Existiam 179 doenças. Depois, cada 10 anos, mais ou menos, reuniam-se as pessoas em nova classificação. CID-2, CID-3, CID-4, CID-5, CID-6, CID-7, 8. Eu entrei na nona. Entramos na nona. Havia 1.178 doenças na nona. A décima agora, 2.032. Já não é a décima mais, é a décima primeira. A décima primeira tem 55 mil verbetes. Ou seja, uma única doença virou um monte de doenças do que aparece. E a forma existente. E qual é a pior? Qual é a pior doença para vocês? Qual delas é pior? Disparada. A que morre primeiro, será? Ou é aquela desde o nascimento? Paralisia cerebral. A criança vai ficar no hospital o tempo todo. Os vezes no hospital do trabalho. Ou aquela que aparece na infância é degenerativa. Distrofia muscular do Duchenne. A criança vai perder a marcha aos 12 anos. Morreu aos 18, 19, 20. Evolução imprevisível. Esclerose múltipla imprevisível. Aparece. Com dor generalizada. 24 horas por dia. Não passa com nada. Ou a gauchesia congênita. Não tem dor. Mas um traumatismo qualquer, desse tamanho, sentia dor, apendicite e tal.
de aparecimento de idade adulta com fraqueza generalizada. Ou não ter consciência de ignorá-la, Alzheimer, por exemplo, ou outra qualquer existente. Então, veja que depende de como a pessoa vê cada situação desta presente. Mas, perguntamos para os residentes de neurologia nos Estados Unidos, foi 20 anos atrás, qual doença, ao terminar o programa, vocês não querem para vocês ou para alguém da família de vocês? 10, 6, esclerose lateral amiotrófica. Não era glioblastoma multiforme, não era esclerose múltipla, não era epilepsia, era a própria esclerose lateral amiotrófica. E está essa condição no aforismo de Hipócrates. As moléstias que não são curadas com remédios, curam-se com ferro. As que não são curadas com ferro, curam-se com fogo. As que não são curadas com fogo são consideradas incuráveis. E aí vem o juramento de Hipócrates. E o juramento é para estas condições. Então, ele faz o juramento para a pior situação. Se você tem um juramento para a pior situação, você tem uma condição melhor para qualquer situação. E o juramento, ele começa por, eu juro por Apolo, veja como é importante, Zeus é Apolo, por Asclepio, Igeia e Panaceia, porque vem, portanto, Asclepio, Igeia e Panaceia, e desse juramento vem a condição de dar para o indivíduo noções para uma vida plena. Ou seja, regimes de estilo de vida que beneficiarem. Mas um detalhe muito importante, não lhes causar mal ou causar-lhes mal-tratos. Não darei droga letal. Não darei droga letal. Só atuarei com uma forma de benefício do doente. E esse juramento ele vai em frente. E eu devo fazer de uma forma plena, consciente, e se eu o fizer, eu terei honra, eu terei estética. Ou seja, ele é feito para a estética que aparece. É para viver com dignidade e honra existente. Daí vem um outro conceito importante, que nós médicos, nosso curso de medicina é muito mais de doença e menos de saúde. Nós falamos de doença e pouco de saúde. E saúde, olha só que texto lindo, Marcos Túlio Cícero. Salus populi suprema lex est. A saúde do povo deve ser a lei suprema. Saúde do povo deve ser a lei suprema. E aí vem pela OMS, 1946. Saúde é um estado de completo bem-estar físico, mental e social, e não apenas ausência de doença e enfermidade, mas como medir saúde. Nós medimos várias coisas, mas como medir saúde? E o que é saúde realmente? Aí, para dar saúde, vem outra palavra chamada tratamento. Como que sempre tivesse a palavra tratamento. Não, a palavra tratamento, ela aparece em 1636, no francês. Não existia essa palavra ainda. Aí depois vem para o inglês, treatment, 1644. E para o português, 1845. Como se não tivesse tratamento até então. O que aparece? Era estilo de vida até então. E tratamento vem de terapeu. E terapeuteros, pode ser porta, pode ser aquecer. Ou seja, é uma palavra utilizada como servo de Deus, e Moisés cumpriu os deveres ordenados ali por Deus. Mas pode ser significado também de ter, significado de aquecer. E quando foi traduzido do grego profano para outras línguas, veio como servir. E servir veio como cuidar, assistir. Cuidar, coração, cuidar, vem junto com o tratamento. Ou seja, a forma de curar. Tratamento no sentido agora de curar, que vem de coera. Vejam só que, mas para curar, serve curar a doença ou é aquecer a pessoa? É diferente. A conotação existente dentro dessa situação. E tratamento, portanto, vem traduzido como se fosse curar, no sentido de tornar saudável, referir-se a Deus curandeiro médico. Deus curandeiro médico. Então, aí aqui vem a nossa situação médica, no sentido de estética, com dignidade e honra existente. E de tratamento em terapia, deuterapêutica, que é uma parte da medicina existente. E o tratamento pode ser tratamento preventivo, pode ser modificador da evolução da doença, pode ser tratamento sintomático, um tratamento específico para uma determinada doença, mas nós temos certas doenças que não têm uma medicação apropriada para ela que modifique a doença. Dentre elas, a própria esclerose lateral amiotrófica. Eu gosto muito de gibis. Essa história de 2003 é muito interessante, que é o gibi do Hulk.
E o Hulk, ele é exposto a uma radiação atômica e ele desenvolve esclerose lateral amiotrófica. E o quarteto fantástico, os amigos dele, fazem uma máquina fantástica, e essa máquina propicia que eles entrem dentro do núcleo da célula do Hulk. E essa entrada do núcleo para tentar reparar o defeito genético que a radiação atômica fez. A máquina é feita, a técnica é fantástica, é perfeita, só que eles não conseguem fazer a reparação. E o Hulk vai ter que aprender a viver com a doença degenerativa, e eles dão os créditos para a BRELA, Associação Brasileira de Esclerose Lateral Amiotrófica, de 2003. Vocês têm que aprender a conviver com as suas dificuldades também e com as suas limitações, com dignidade e honra. Mas, para esse aprendizado, vem a necessidade de ajuda dos 4 elementos do quarteto fantástico. E essa ajuda do quarteto nada mais é do que a multidisciplinaridade. Ou seja, a equipe multidisciplinar. E quando se fala nessas doenças difíceis, nós temos o paciente e a multidisciplinaridade em linguagem comum. É o médico, psicólogo, terapeuta ocupacional e tal. Mas todos eles, cajado e a cor. Todos eles existentes. E a rede é maior ainda. Nós temos a parte da sociedade que atua nessa condição. E o atuar como paciente é no sentido para que ele se mantenha íntegro e que ele tenha ressignificação. E essa integridade e ressignificação vai através das crenças também. E das crenças e espiritualidade. Ou seja, fé e esperança presente nessa condição. É muito interessante para essas doenças muito graves, câncer, ela, qualquer uma que vocês coloquem, colocou-se a multidisciplinaridade sem qualquer remédio. A longevidade aumenta. Em relação àquilo que se espera, de expectativa para os indivíduos, da probabilidade para eles. E, como, por exemplo, esse moço. Esse moço é colega nosso, médico. Ele é médico, desenvolve esclerose lateral amiotrófica, já faz 15 anos com esclerose lateral amiotrófica. E esse indivíduo, ele é resiliente demais. Ele tem uma resiliência fantástica. Ele tem uma resiliência fantástica. Ele se encontra aqui tetraplégico, agarro, disfágico, traqueostomia, gastrotomia, sonda vesical. E ele tem uma missão. E a missão dele é agradecer a Deus. E como ele agradece? Trabalhando. E o trabalho é através, aqui é uma paciente real, na verdade são 2 pacientes, então que ele atende, e o atendimento é feito através de tecnologia assistiva. Vejam só que está aqui, olha. Está aqui, visual. E ele trabalha desse jeito, para comunicação aumentativa. E através disso, elas falam, e com o olho rapidinho, mas muito rápido, ele já faz o questionamento. Não só fazer o questionamento, como que ele dá receita para as meninas também, que aparece. E dessa forma. E como ocorreu essa transformação da parte humanitária da pessoa com a pessoa, médico com paciente, com a multidisciplinaridade presente? Como que aconteceu isso? Isso vem também através do conceito de saúde. Saúde é um direito de todos, dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas. Saúde, bem-estar físico, mental, espiritual, social e de justiça. Não podemos nos esquecer dessas 2 partes presentes aqui. Mas como transformar o conceito de saúde em uma prática do dia a dia, sob uma forma pessoal, familiar, institucional e de Estado também? Fazer com que a pessoa ela tenha capacidade de aproveitar a vida, não importa a limitação que ela tem. E mais ainda, como que eu meço isso? Está dando certo. Capacidade de enfrentar novos desafios. Ou seja, se a pessoa coloca um novo desafio, ela está com saúde. Se ela não colocar, ela não está com saúde. Então, esse é o princípio existente. E para isto vem uma forma de entender como nós somos forjados, como nós somos feitos. E vem através da mitologia, das histórias. Uma das histórias que eu gosto muito é de Gaius Iulius Hyginus, 64 anos antes de Cristo. Ele seria italiano, né, hoje, mas na região de Nápoles. Então ele conta a história. Existia um ser chamado Cuidado. E o Cuidado estava no paraíso lindo, maravilhoso, fantástico. Não precisa trabalhar, não precisa fazer nada.
tudo vem a hora certa, alimentação, as crianças estudam, tomam banho, não brigam, tem briga, não tem direita, não tem esquerda, não tem centro, não tem... Ou seja, as pessoas se entendem. Só que imaginem só, segunda, terça, quarta, sexta, domingo, segunda semana do outro mês, 1 ano, 2 anos desse jeito. Estava chato demais. Aí resolve fazer alguma coisa, pega a matéria, não interna, faz um molde lindo, maravilhoso, fantástico, alguém tem que ver. Ele chama Zeus. Zeus vai lá, olha, bonito está, mas parado estava. E assim Zeus dá uma respirada profunda e joga o espírito naquilo que foi feito. Deu vida. E Zeus rapidamente, vou dar o nome, Zeus filho. Cuidado. Sou eu que vou dar o nome, porque fui eu que fez. Mãe Terra, Gaia, para com isso. Veio de minha matéria. Sou eu que vou dar o nome. Uma mulher e 2 homens. O que acontece agora, Fernando? Deixa um terceiro homem. Pronto. Cronos escuta tudo e decide. Olha, isso que foi feito de uma forma tão linda, bonita, vai ter um ciclo. Terminado o ciclo, a matéria vai voltar para você, Terra, para que você possa doar novamente para que outra figura tão bela quanto essa seja feita. Aquilo que deu vida ao espírito vai voltar para você, Zeus, para que você possa introjetar o espírito em algo tão bonito quanto este foi feito. E você cuidar, vai ter a grande honra de cuidar disso durante o ciclo de vida disso que foi feito. E como isso foi feito na parte mais rica da Terra, eu vou dar o nome, humano. Ou seja, que vem do humus. E como isso é um contrato muito bem feito, só será humana quem tiver a condição de cuidar de alguém durante a vida. E humanizada completamente será a figura que aceitar o cuidado de alguém quando necessário for, com humildade. E como esse contrato tem que ser registrado, e a forma de registrar, quem puder, ajoelhe-se sobre o humus. Depois de ajoelhar, agradecer, porque a vida é improvável. E olhar para cima vai ver o que é iluminação. Através, portanto, dessa história toda, é o ser humano humanizado, iluminado, que aparece. Esse ser humano, portanto, ele é feito para cuidar, permitir ser cuidado, com humildade, cumprir a sua missão e fazer as passagens com dignidade e honra. Portanto, a história de cuidado, ela vem de cogitar, imaginar, pensar, julgar, supor. E esse conceito, ele é passado. Ele é passado que vai para os gregos, para os romanos que vêm para nós também, e vem para as nossas profissões. E qual é a profissão que mais incorporou o ato do cuidar? Enfermagem, mulher. Ela é moldada para essa condição. E a profissão de mulher para mulheres trouxe a enfermagem. E esse cuidado vem desde a natureza existente, que passa, portanto, para essa condição agora, pessoa necessitada, com diagnóstico, com o ato do cuidar, da enfermagem, cuidar, cura, coera, relações de amor e amizade. O ato do cuidar expressa a atitude de preocupação e de inquietação pela pessoa ou objetos. Eu tenho um momento muito especial em minha vida. Estava em 1982, tinha feito a minha opção para a neurologia, e a opção ela me dava 6 meses de clínica médica e 2 anos e meio de neurologia. Mas eu queria voltar para a minha cidade no interior. Estava namorando a Fernanda, da oportunidade, e a Fernanda é paulistana clássica, típica, característica. E eu imaginei um dia que, casado, eu conseguiria levar para a minha cidade. Eu imaginei isso aí. E eu estava fazendo um curso, portanto, de neurologia, mas eu queria fazer mais geral. Eu passei por estágios maravilhosos. Pronto-socorro, geral. Cardiologia, pneumologia, nefrologia. 6 meses. Eu fui para um outro estágio. No outro estágio, era um estágio de protocolo. Por que um povinho? Protocolo. Mostarda nitrogenada. Quem mostarda nitrogenada? Porque ciclofosfamida. É protocolo. Segunda-feira. Tem cuidado. Terça-feira. Quarta-feira. Eu não vou fazer protocolo na minha cidade, Olímpia. Eu não quero esse estágio. E como eu estava de ouvinte, porque eu tinha pedido naquela oportunidade para eu estender mais de 1 ano para a clínica médica, isso, neurologia, queria fazer um ano geral, e deram-me a oportunidade de fazer isso, eu estava 6 meses de ouvinte. Aí eu desci para reclamar na comissão de residência médica que eu queria modificar meu estágio.
Gostava de ouvir, eu quero um estágio para mim. Descendo a escada, do 11º andar, no 3º andar, encontrei o coordenador da Coreme. Doutor Douglas, eu não posso falar com você agora. Por que não? Porque eu tenho que achar alguém para ir para o Xingu hoje. Mas tem que ser agora. Você tem roupa? Tem, da Atlética. Treinava, não sei o que mais. Aí, telefonei para minha mãe, eu estava indo para a Atlética. Fernando, nem sei se eu telefonei para ela, na oportunidade. Não me lembro dessa situação. Eu sei que fui com a camiseta da Atlética mesmo, que aparece. Voo Transbrasil, São Paulo, Brasília, o Xingu, avião da FAB, não tinha banco. Era só um sítio que ficava do lado só do avião. Desço lá no Xingu, que para mim foi o Tratado de Tordesilhas, ou seja, o divisor de águas leste-oeste para mim. Eu estava insatisfeito com o meu curso de medicina, de residência médica, bolsa lá embaixo. Eu queria fazer modificação e deram-me essa oportunidade de ficar lá no Xingu. E quando se fala nos indígenas, nas aldeias, elas estão próximas de rios, onde tem peixe. E lá no território indígena do Xingu, eu fui entender o que era a criação do mundo. Engraçado. Eu achei que eu fosse catequizado. Eu fui entender o que era a vida. Eu fui entender o que era a morte. Eu fui entender o que era realmente tratamento. Eu fui entender os ciclos da natureza. Lá, eu era o mais imbecil de todos existentes. Eu não conseguia entender, eram várias línguas, eram 9 línguas diferentes. Não são dialetos, são línguas diferentes. Cada 600 pessoas é uma língua que se falava lá. Tinha os seus conceitos, eles me entendiam, mas eu não entendia. Eu tinha que ter alguém para me explicar o que estava acontecendo lá, que geralmente eram as crianças, mas eu te explicava. Uma delas era Tuiuci. Tanto que quando eu voltei, eu queria colocar o Tuiuci Oriente na minha filha. Se fosse Tuiuci, não poderia, a Fernanda falou, Tuiuci não pode. Lá no Salto vai ser para você, né? Tuiuci, né? Então, não pode, para você ver. Então, não tem jeito de eu colocar Tuiuci. Mas a Oriente era legal, se fosse. E tinha uma menina chamada Oriente, quase que adotei lá na oportunidade, e lá eu fui entender o ciclo existente com a natureza. Eu fui entender as fases de vida. E as fases que vêm muito bem relacionadas, explicadas, através de ciência ligada à saúde também. Antroposofia, ou seja, a ciência do antropos, do homem. E do antropos, da antroposofia, são setênios, 0 a 7 anos, 7 a 14, 14 a 21, 21, 28, tal, mas nós vamos passando a ser físico, emocional, identidade, preparo para a vida, integração, chegar à essência, nova visão, a fase sabedoria e a fase mística. Tudo mais. Tudo. Rapidinho. A mesma casona grandona, várias famílias, e eu entendendo essas fases todas existentes, e a fase do ciclo de vida com a natureza, que é a qualidade essencial, a disposição inata e o curso das coisas e o próprio universo. Eles explicam como que o mundo foi feito deles. Igualzinho que a gente conta. Mudam os protagonistas, os nomes. Mas a forma de contar é igual. E uma delas, muito legal, de Anderu Vussu, que é colocada, ou seja, não tinha nada. Anderu Vussu, o que ele fez? Ele deu a luz. Só que ele fez uma forma de disco de luz. Ele fez um disco. Daquele disco, agora, cada pedacinho dele, ele utilizou para fazer o mundo. Um pedacinho fez a terra, o outro pedrisco, outras pedras maiores, outra relva, outra árvore. Infelizmente. O índio, ele veio da árvore. Ou seja, ele veio da árvore da vida, Andorá. Dessa árvore fantástica e surreal, presente. E dessa árvore, portanto, agora, é que vem um pedacinho de energia dela, ou seja, de luz dela, que vai para o meio do peito do índio. E esse pedacinho de luz que vai para o meio do peito do índio é o dom. E dom é luz, Dom Pedro I, Dom Pedro II. Ou seja, o ser iluminado que aparece. E esse dom agora, treinado, ele vira talento. E tudo é feito, portanto, de luz e não luz. A natureza também. Luz e não luz. Não é luz escura, não luz. O que você tem que fazer agora? Você tem que treinar o seu dom. E treinando o dom existente, agora, isso vai virar talento. E esse talento não é seu. Você não pagou por ele. O talento veio da árvore veio do Andorra do Sul. Você deve para o Andorra do Sul. E como que você paga agora no Andorra do Sul? Você utiliza o seu talento para preencher a não-luz do outro. Ou a não-luz da natureza. Daí é um ciclo de inter-relação com os outros e com a natureza. São 9 tribos diferentes.
E como que eles fazem? Tenta entender o outro. Não fazer o outro entender você. Como o inglês, como o americano, que aparece. Ele tenta entender o português, e o português tenta entender o inglês. E assim você tenta ver a diferença com semelhança? Não. Você tenta ver a igualdade com diferença. Da inter-relação muito grande para eles. Esse dom bem treinado, portanto, vai preencher a luz do não outro. E talento, é engraçado, talento nos romanos era uma moeda pesada, que tinha valor, essa moeda, que era talento de balança, pesagem, do que aparece. E agora tem os indivíduos, lá a gente via muito isso também, que são os mentores. Mentor deu mentoria. Os mentores, eles têm qual que é a obrigação? De perceberem qual é o talento do indivíduo. E estimular, portanto, aquele indivíduo a desenvolver o seu talento de uma forma com dignidade e honra com a ideia. Pedagogia. Novamente, para estimular a aptidão e o dom especial. E assim o mentor, ele estimula a descoberta da autopercepção, da autorregulação, da motivação, da empatia, das habilidades sociais e festas. Todos os dias eu via algo interessante ser repetido, de uma forma cíclica. Eles iam de casa em casa, em dupla, outra dupla, outra dupla, outra dupla, preparação, flauta ou voar. Essa preparação, eu não tinha entendido ainda, é o quarup. Quarup, a língua maiorá é madeira. É o ciclo da madeira, o ciclo da árvore existente. E quando alguém morre, que é a morte física, essa pessoa é enterrada, vai fazer parte do ambiente da terra agora. Mas tem o espírito dos deuses. E esse espírito tem que ir para a aldeia boa. Mas para ele ir para a aldeia boa, ele tem que ir preparado. Quem que o prepara? Os antepassados. Então tem que ter uma preparação de meses para que o espírito daquele que faleceu, ele chegue na aldeia boa. E quando chega o momento mais apropriado para isso, que coincide na época que eles têm a maior colheita e a maior pescaria, todos fazem as festas, que corresponde mais ou menos finzinho de julho, agosto. O que se tem. Hoje a gente faz com agradecimento. Tribos diferentes se encontram. É como se fosse Palmeiras, Corinthians, São Paulo, Santos, tudo junto. Sem briga. Se tem. Aí eles vão lá na floresta, pedem licença e cortam uma árvore. E os troncos são colocados no meio da aldeia. Aí eles pintam os troncos. E essa pintura do tronco representa aquele que morreu. As pinturas mais grossas são de homens, as mais finas de mulheres. Eles põem os adornos, e o adorno é aquilo que representou a vida da pessoa. E eles colocam em cima do tronco aquilo que representou a essência da vida da pessoa, ou seja, a simbologia dela, em cima do tronco presente. E eles fazem o agradecimento, vêm os contadores de história, são 3 dias e 3 noites, são as pessoas que contam a história deles. Isso é muito importante. E depois que passa esse período, aí tem um agradecimento através de luta. E a luta do uca-uca. Uca-uca é o rugido da onça. Uca, uca, uca. E na luta é muito interessante, porque é muito rápida. É um índio contra outro índio, agachado. Quem derrubar o índio de costas no chão dele, ou quem colocar a garra da onça na coxa, o som posterior da coxa, ganha do índio. Ou seja, dominou a caça, que aparece. Não tem VAR, não tem televisão e não tem árbitro. Como é que ele sabe quem ganhou? Você ganhou. Eu me senti tocado. Não é o cara que toca que fala que ganhou. É aquele que se sentiu tocado que fala, você ganhou. Não é que eu perdi. Porque os deuses estão vendo. É a estética. Igualzinho. Da mesma forma. Ou seja, é muito rápido isso. E através, portanto, do quarup, através dessa condição, eles reorganizam o espaço da aldeia. Eles fazem uma relação de troca com a natureza. O quarup lembra alguém, substitui alguém, faz a passagem do indivíduo para o cal, mantém viva a lembrança das origens, apaga a presença da morte, chora-se até aquele momento pela perda de alguém. Mas terminando o quarup, não. Quer perder alguém, está na aldeia pura. Ou seja, ele está onde tem que ficar. E nessa aldeia que é Maiorá, portanto, eu tive várias experiências, oportunidade de voltar, em 2017 eu retorno lá, 2017, 5 de agosto de 2017, observem aqui em cima deste totem e dessa mecha grandona aqui de algodão, com esse colar presente, colar de coral, fantástico. Em cima dela tem esse estetoscópio. De quem? Eu fui para lá porque o Douglas me levou. Mas o Douglas foi treinado pelo Roberto Baruzzi,
E o Roberto Maruz atendeu um chamado do Orlando Vilas Boas para se fazer o atendimento médico nessa região. Então, eu era um dos médicos presentes nessa região. Maruz falece. E qual foi a maior homenagem? Um Quarup para ele. Como um grande chefe presente. Fez um agradecimento especial para o Barroso. E lá com eles, portanto, eu aprendi a origem do hoje, que é muito importante, a árvore genealógica nossa, até o comecinho do mundo, que se encontra lá, naquela explosão, e todos somos parentes. Nós nos encontramos um dia, todos juntos, do que aparece. Por isto que tudo veio de Luca, que é o Last Universal Common Ancestor, é um ser rudimentar de 3 bilhões de anos, 800 milhões de anos atrás, que é do Luca, e isso traz para nós o sentido da esperança também. Perguntamos para os cientistas o que eles têm de melhor, maior simbologia. É a canoa. Canoa e a canoa, o remo. A canoa e o remo é a esperança. Canoa com remo é a esperança. É o semicírculo virado para cima. Esperança nós temos na nossa mitologia grega também. A história da esperança. A história de Pandora. Pandora, dons, todos os dons. Feita pelos deuses. Sob a forma mais plena dos deuses. Só que Pandora, ela vem para a Terra para trazer o quê? Para trazer doenças. Problemas para as pessoas. Mas para compensar as doenças, tem o que junto na caixinha dela, escondida, nas engrenagens? A esperança. Portanto, a esperança, ela nunca decepciona. Ela é o verdadeiro milagre. Nós temos que viver, portanto, com esperança. E a esperança, se viver essa esperança, isso faz parte da nossa forma de trabalhar na saúde. Acreditando, enfrentando, utilizando estratégias para lidar com a doença, expressando espiritualidade, ressignificando-se. Qual é a pior doença? É física. É a desesperança. Vocês podem ter certeza absoluta, é a desesperança a pior doença. Eu aprendi com eles. E outra coisa que eu aprendi com eles é a missão. Ou seja, é a história do dom, é a história da luz e da não-luz. É da missão. E Confúcio já dizia que, na sua escola sistematizada, os seguintes princípios de Ren, Li, Zi, Xin, Zing, I, ou seja, humanidade, altruísmo, cortesia ritual, conhecimento, sabedoria moral, integridade, fidelidade, justiça, retidão, honradez, dizia ele que o ser mais fantástico e perfeito criado pelos deuses é a árvore. A árvore, ela tem todas as virtudes. Para viver e crescer, não precisa matar ninguém. Tudo que ela tira da natureza, ela devolve. E com mais coisas. E devolve com outros elementos para mais vidas. Nunca dá as costas para ninguém. E tem tanta certeza da sua missão que não precisa sair do lugar. Essa é a árvore presente. E assim, através da missão, nós temos que aprender qual é a nossa missão. E missão, a palavra missão vem de mitério, mandar, emitir, enviar. Que foi traduzida depois, no Novo Testamento, como apóstolo, apostolain. Ou seja, mandar, enviar. Mensageiro que vai à frente. Levar as boas novas. O que se faz para quem se faz. Essa é a nossa missão. Levar a boa nova para fazer. E assim a empresa tem a missão também. Uma empresa bem vista, ela tem a missão, ela tem a visão e tem um valor. E a missão é nesse sentido, de levar a boa nova em questão. E através dessa condição de levar a boa nova, nós temos a relação. Aí vem relação médico-paciente, por exemplo. E essa relação vem de relato, referir, que é levar consigo, apresentar, relacionar, é dar algo em troca. De novo a história do dom, não dom. Da luz e não luz, que aparece. E quando nós temos uma relação, essa relação ela tem que ser saudável, com vários princípios iguaizinhos da árvore. Ou seja, com diálogo, com confiança, com respeito e com amor, e não tirando. Essa é a verdadeira missão existente. Daí é que veio medicina, perguntando-se para os indivíduos que estão fazendo medicina, o que significa medicina? É difícil conceituar. Medicina vem do latim, a arte do curar, que vem de medério, medério médico, deu médico. Saber medir, saber o melhor caminho, como chegar no melhor caminho existente. Portanto, medicina é a arte ou ciência de evitar, curar ou atenuar doenças. É a arte de conhecer as doenças, as afecções e as moléstias. Mas é mais do que isso. É a arte de entender as pessoas. Essa é a nossa missão. E medicina, portanto,
ela procura conhecer as necessidades dos potenciais dos pacientes, através do dom, de novo. Identificação, motivação, forma de escolha, construção da reputação, atualização, credibilidade, responsabilidade, prioridade, respeito, educação, comunicação, identidade pessoal forte, marca, relação. Não falei dois. Não falei nada de dois. É a ressignificação. Aí é que chega o paciente. E o paciente, na relação do dom, que é um dom da luz não luz, ele é importante, porque é a complementaridade. E o paciente, a palavra paciente vem do grego antigo, patos. Patos não é patológico, não é o doente. Patos é paixão. Ou seja, patologia é o estudo da paixão. Também como que a pessoa se desviou da paixão. E paixão, portanto, para estudar essa condição, tem os métodos. Por exemplo, de persuasão. Existente que é uma forma grega para explicar, fazer retórica daquela explicação. E a tradução de paciente, ou seja, de patos, que aparece, deu paciente para o latim. Ou seja, paciente no significado, aqui sim, pela Igreja Católica, como sofredor. Ou seja, a pessoa que sofre. Mas não é a pessoa que sofre. É a pessoa que você tem que estudar a paixão e como se desviou da paixão existente. Paciente pode ser aquele que espera também, de acordo com a tradução que foi colocada. E aí alguém quer falar o quê? Agora, portanto, a melhor forma não é paciente. Médico-paciente. É médico-cliente. Cliente, sua origem também vem do latim. Clientes, entes. Que, por sua vez, está relacionado a uma condição de troca. Mas aqui, ligando-se a uma condição econômica, que é o comecinho da parte de cliente na Roma antiga. Você paga para alguma coisa. O termo cliente, portanto, seria, de acordo com essa explicação, a forma mais adequada em relação médico-cliente, que paga por alguma coisa. Ou seja, eu vou pagar uma consulta, vou pagar algo especial. O termo cliente, portanto, teria mais autonomia para as pessoas que utilizam o serviço de saúde, por exemplo. Só que, muitas vezes, as pessoas estão no serviço público. Então, não seria cliente. E no serviço público, é utente. Médico, utente. Olha que engraçado, porque alguém está pagando, não é o cliente que está pagando. É o Estado que está pagando essa situação. Ou seja, aquele que usa se sente algo que o usuário, especialmente no serviço público. Eu pedi para a inteligência artificial fazer, portanto, desenhos. O que é a relação médico-paciente? Ele me deu esses aqui. Então, vejam só, é uma relação mais de afetividade, mais de afinidade, presente. Aí eu pedi para fazer médico-cliente. Já parece que tem algo já estou pensando em alguma coisa, querendo levar vantagem. Que aparece de um lado e do outro lado. Médico-cliente parece mais uma coisa que o hospital realmente que se tem. Parece que ela entendeu um pouco a diferença entre uma, outra e outra. E, portanto, para nós, lá na emergência do avião, você chama, tem algum médico nesse avião? É médico-paciente? É médico-cliente? Vai pagar? A empresa vai pagar? Se fosse hospital? Ou é médico-utente? E a emergência de rua? Portanto, eu não tenho dúvida nenhuma que a melhor forma ainda é a relação médico-paciente. Porque de paciente, patos, deu empatia. Deu simpatia. E o contrário, antipatia e apatia. Ou seja, o médico tem que ter empatia, tem que ter simpatia, mas não deve ter antipatia nem apatia. Que aparece. E patos, de novo, paixão existente. E daí vem uma outra situação muito interessante. A palavra grega que significava médico, gregos, era iatros. Iatrogenia. Aquilo que é feito pelo médico. Que veio como correspondente a alguma coisa mal feita pelo médico. Nada. O médico faz iatros, iatrogenia. Agora, às vezes, alguma coisa mal feita, mas não é iatrogenia. E a palavra iatros deu psiquiatria, fisiatria, geriatria, finalzinho, pediatria. Que se tem lá. Ou seja, pediatria, o médico da criança. Se tem psiquiatria da parte psicológica existente. E vem depois de iatros, quando se faz a tradução, de repente aparece clínicos. Clínicos vem de cliné. Cliné é leito. E cliné, clínicos,
abaixar-se. Abaixar-se em direção ao leito. E daí esse abaixar em direção ao leito deu clínico. Então, o clínico é aquele que se abaixa em direção ao leito, quem está no leito, presente lá. Mas a palavra clínico, ela vem muito bem dessa condição presente aqui. Nessa gravura fantástica, nessa pintura fantástica. Pintura de Luke Fields, que está na Galeria Tate, lá nos Estados Unidos. É uma história muito interessante. Philip, o filho mais velho de Luke Fields, que é o pintor, ele desenvolve febre tifoide. Gravíssimo. Ele chama o médico Dr. Murray. O Dr. Murray vai lá, eu vejo só que nas costas tem as irritações, só que a criança melhora. E o médico, ele fica olhando a criança muito tempo e ela morre. Mais tarde, Sir Henry Tate, que fez a galeria, encomendou para o pintor Fields a pintura. Você escolhe. Você escolhe o que você quiser fazer, você quer uma pintura para abrir a minha galeria. O que ele escolhe? Ele escolhe exatamente na memória dele aquilo que ele viu do médico em relação à criança que morreu. E aquela situação do médico inclinar-se em direção à criança, no sentido de tentar trazê-la para cima, acendê-la, é que vem a palavra clínicos. Clínico, no sentido de cuidar. Essa é a missão nossa. Ou seja, um dos sentimentos que caracteriza o ser humano e permite a aceitação do outro, e quando oferecido, resgata o sentimento dos outros, de uma forma de reciprocidade, ato de amor, emoção central da nossa existência, que significa amar-se, amar o próximo, com empatia, com entusiasmo. Entusiasmo em adentra até os Deus, asmos que se expressa, de uma forma muito bem expressada. Certo dia, um médico sábio falou, o melhor remédio é cuidar, amar e o carinho. E alguém perguntou, se não funcionar? O sábio sorriu e respondeu, aumente a dose. Ou seja, é a forma de entusiasmo também. Aí vem o honorário. Para tudo isso, tem um honorário para receber. E no juramento de Hipócrates está lá, não receber. Mas o que era não receber? Era uma outra interpretação. A interpretação era dos sofistas. Os sofistas só ensinam se vocês pagarem. Contra esta situação, é que ele lutava nesta condição do honorário, ou seja, antecipado. Se você não pagar antecipadamente, eu não ensino. E aí se falava a respeito do honorário. Mas tinha que ensinar a sua arte para os outros. Se a FIA faz o contrário. Não nos deixa ensinar. Está tudo na internet. Só que nos congressos, prescritor e não prescritor, é contra o código de Hipócrates. Se dá lá. Tem. Mas, se a pessoa vem, se ela recebe algo que modifica a vida dela, por honra, ela faz um pagamento. E aí é que vem a palavra honorário, ou seja, de honra, que é do grego timé. Ou seja, é uma tradução, portanto, muito importante. Por tal motivo, o honorário não significava só remuneração, mas sim prestígio, notoriedade e mais agradecimento. As relações com honra é a maior conquista do ser humano. Pode ter certeza absoluta disso. Relações das pessoas. Que alguém está preenchendo o que você não tem. Esse preenchimento ilumina você mais do que você já é iluminado. Eu aprendi isso hoje. Ou seja, a relação de troca das pessoas. Sobre uma condição de honra, isso ilumina os dias. Portanto, para mim, não tem dúvida nenhuma, é a relação médico-paciente. E a relação médico-paciente ela é caracterizada por empatia, credibilidade e honradez. E quando você faz tudo isso e obtém isto, isso proporciona para nós liberdade, autonomia e humanização. E para o final, a estética. Ou seja, o máximo grau de beleza interior e de exterior também. Ou seja, através dessa condição da relação entre pessoas, eu não tenho dúvida nenhuma que vale a pena. E vale a pena ter toda essa história até chegar no Criador existente. E como falamos do futuro, do presente, para o passado, quando eu me despedi deles, quando eu vim para São Paulo de volta, eu escutei uma frase muito linda, espetacular, de dois índios, pequenininhos. Auiri, Admar, Magar. Perguntei o que significava. Fique bem, ontem, hoje e amanhã. Me deu uma tranquilidade enorme. E assim a eles, eu agradeço todo esse divisor de águas que me deu uma relação plena de entendimento
daquilo que é missão, daquilo que é da parte médica. E para esses indivíduos, eu faço meu agradecimento, como o médico faz um paciente. Ou seja, se inclinar como clínico. E uma palavra de agradecimento que eu utilizo é Icatu. Nós estamos numa região aqui indígena, falo para vocês, Icatu. Sim, a Cari, por mais que a gente esperasse uma aula brilhante, ela conseguiu nos surpreender, que além de brilhante, ela foi muito convincente. E você conseguiu falar desde a origem do universo, da parte mitológica, desmistificando a mitologia, digamos assim, até chegar na essência da relação médico-paciente, que tem essa magia que é insubstituível. Sem ela, não tem medicina. Eu não tenho muitas palavras para dizer, mas eu quero dizer a você que eu fiquei profundamente emocionado com a sua aula. Ela fez diferença, eu tenho certeza que as pessoas que tiveram o privilégio de assistir aqui pessoalmente e também a aula online, mas sobretudo as que vão assistir pela internet, elas vão poder dizer assim: eu nunca aprendi tanto em tão pouco tempo. Muito obrigado, Galinha. Eu estou realmente E a minha última, eu sou por aqui, sabe? Esse me Eu sou aqui por Maceió, Alagoas, e esse lagarixo maravilhoso, espetacular. Então, o convite que você fez para mim foi, não convite, foi uma convocação. E quando você falou que era uma relação médico-paciente, eu falei assim, puxa vida, eu quero me dar um golpe. O que aparece. Então, foi um desafio grande, eu aceitei o desafio, e olha, eu aprendi bastante quando fui atrás dessas informações. Obrigado por esse desafio. Obrigado. E o Acari tem uma coisa interessante. O Acari aceita desafio. Então, você sabe que eu planejei na minha cabeça uma aula nessa temática, que iniciando com a atividade essencial, que é relacionamento com o paciente, desde sempre. E depois eu planejei alguns desdobramentos com outras aulas, e eu ainda estou tendo dificuldade em encontrar quem aceita os desafios das aulas que deverão se seguir na mesma temática. Mas as pessoas que estão ouvindo sabem que eu fiz o convite, eu espero e eu desejo ardentemente que aceitem o desafio, como o Acari aceitou. O Acari fez a parte mais difícil, que é a parte que, como foi usado nessa linguagem dos indígenas, consegue resumir tudo o que é de essencial. O resto é um desdobramento, mas a essência é a relação com o paciente. Então, fica aberto aí para os colegas que quiserem falar. Eu não sei, Neto, como é que está para a gente interagir com as pessoas que estão... Seria só abrir o som lá, Eu vou abrir aqui. Eu tenho meu som, porque o meu som estava atrapalhando. eu o som aqui, por isso que eu não estou falando. Esse aumenta aqui o som. Eu queria fazer um... Agora, Ana, levante para mais alto, que vai ficar gravado. Vamos para cá. Fica aqui para poder aparecer no centro. Não está Não, as pessoas não vão ouvir. Tem que... As pessoas que estão fora vão ouvir. E tem que falar alto, como eu falei, outros que falam baixo. Então, tá bem. Tá aqui, ó. Professor, Tá colocando. Eu estou aqui agora que eu consegui aumentar. Bem, pessoal, a colega Ana Luísa vai fazer uma ponderação e quem quiser participar perguntando, o professor Acari vai ter uma satisfação muito grande em responder. Eu só queria agradecer, né, a oportunidade de estar aqui aprendendo tanto. E, assim, uma coisa que suas aulas são sempre fantásticas, né, mas assim, uma coisa que me chamou muita atenção foi, assim, a certeza da sua nobreza. Vou usar essa palavra nobreza, porque, assim,
com tanta experiência, com tanto tempo praticando essa medicina que o senhor pratica, que todos nós conhecemos. Uma coisa que me chamou muita atenção foi o seu amor. A forma como você se expressa, o amor que se dedica à medicina, e também a gratidão. Tá? Foi uma coisa que me chamou muita atenção. Então, além de ter sido uma aula realmente emocionante, né? Todo mundo aqui sente isso nas suas palavras, na sua forma de interagir. Então, assim, realmente uma relação médico-paciente com um médico no seu pilates, né? Então, assim, é uma coisa que é muito gratificante e é muito inspirador para mim. Então, assim, é realmente muito gratificante ouvir sempre, mas hoje foi uma coisa assim, que trouxe outros sentimentos, não só o conhecimento, e sim sentimentos de verdade, né? Esses que eu já falei. Então, muito obrigada mais uma vez. Realmente. Quer fazer alguma outra ponderação? Eu queria, Acari, dizer assim, uma outra coisa. Então, Acari, eu queria dizer que a relação médico-paciente é uma relação intrinsecamente desigual, porque ela une uma pessoa que está com uma demanda, com um sofrimento, com uma outra pessoa que está predisposta a ajudá-la. Tudo depende que ela tenha uma condição para ajudá-la. Eu vou dar um depoimento de algumas situações. Eu considero que tem uma boa relação médico-paciente em geral, mas eu já tive situações de pessoas que se portavam de uma forma muito, como é que eu diria, politicamente correta. Elas queriam tratar a relação como uma relação médico-cliente. Começava por não chamar de doutor, por chamar de você, que é uma tolice, mas dentro desse ritual, em geral, quando a relação médico-paciente está sendo efetiva, a gente sente que essa linguagem fica uma linguagem muito mais afetiva do que essa outra mais distante. E no meio da consulta, quando isso acontece, de um modo geral, a relação médico-paciente vai entrando na sua magia e o paciente vai mudando a linguagem. Eu acho uma coisa formidável, porque eu noto, agora está dando certo. Ele está vendo que eu não sou um vendedor que está vendendo alguma coisa para ele. Ele está sentindo que houve a empatia, realmente. Eu queria saber se você teve assim, a oportunidade, você que lida com pessoas de poder aquisitivo muito baixo, mas também muito alto, porque não é conceituado, se você nota isso, de pessoas que chegam com uma certa arrogância, digamos assim, e depois elas vão entrando na linguagem adequada à relação médico-paciente. Primeira coisa, eu não vejo que ela seja desigual. Eu vejo que é uma igualdade. Não, mas quando eu falo desigual, você é desigual nos papéis. Sim, não que seja... perfeito, mas também igualdade, porque não tem um sem o outro. Isso. Ou seja, é uma relação recíproca. E o médico tem que entender o paciente. Mas para isso tem que ter escuta e paciência. E por sua vez, ele tem uma obrigação também de passar a informação para o paciente para que ele entenda você. O que está acontecendo. Se ocorrer essa interação, fica fácil. Mas para ficar fácil, tem que passar por várias fases existentes. Eu digo que medicina é muito mais arte do que ciência. Muito mais arte do que ciência. E quanto mais difícil for a situação, mais prazerosa ela se torna. Quando você consegue entender o outro e se o outro entende você. É muito gostosa essa situação, desse envolvimento. E por isso que nós temos que aprender a arte física, a arte mental, a arte espiritual. E a nossa história ela é muito rica para isso. As nossas leituras elas são muito ricas. E é interessante porque eu utilizo de 10% a 20% do tempo da consulta com o paciente com o antecedente dele.
que é o antecedente, identificação. Para procurar algo em comum com ele. Algo em comum? Nasceu que dia, para mim, você? Dia 9 de 11. 9 de novembro. Eu tenho que procurar alguma coisa em comum com o mês de novembro. Que pode ser... Que signo que é mesmo, Fernando? Escorpião. Você da minha mãe. Nunca aparece. É uma verdadeira escorpiana. Pronto, já diminui a distância. Nasceu aonde, Fernando? Aqui, nasceu. Mas, nossa, que cidade linda. Minha lua de mel foi lá. Então, veja, estou diminuindo a distância entre as pessoas. Ou seja, está ficando comum. Eu não passo a ser uma pessoa comum para ela. Passo a ser uma pessoa que ela vai ter credibilidade em você. Já começa uma relação, portanto, aquilo que eu estava comentando, de credibilidade. E a escuta, ela traz a empatia, a alteridade, vai ficando mais fácil. E daí culmina naquilo que a medicina tem que fazer. O diagnóstico, ou seja, a metodologia para fazer métodos, logos, metodologia para fazer o diagnóstico, e do diagnóstico bem feito para passar o entendimento da causa, do problema, da etiologia, do CID para a pessoa, tem um tamanho, tem um peso, daí é que vem a arte terapêutica para aquilo. E a arte terapêutica, ela é o curar sob a forma de cuidar. É muito mais do que remédio para o indivíduo. E ali vem a nossa missão. A nossa missão é ressignificação. Como que aquela pessoa vai continuar a pagar a dívida dela com o Criador? E como que ela vai iluminar outros? É aí que você tem que criar alternativas, mecanismos para os indivíduos. É a arte. E a multidisciplinaridade, que ajuda bastante nessa condição, é para isso também. Não é para passar a responsabilidade para o outro. É você fazer parte do mecanismo para facilitar a vida deste que está necessitado. E aí vem aquela condição do cuidado. Vem aquela condição de você cuidar e deixar ser cuidado. Que é uma. Se você faz muito bem essa situação, você está presente, está fazendo sua missão. Isso dá um prazer que não tem tamanho. E não importa o tamanho da doença. E não importa o tamanho da dificuldade. E quando, hoje, vindo para cá, eu estava respondendo o celular ao pedido de um moço que se encontra com esclerose amiotrófica, numa condição de tetraplegia, anartria, disfagia, há 21 anos, na cama, comunicação visual. Ele é palmeirense. Eu falo que ele vai ver o Palmeiras ser campeão mundial ainda. Ele é resiliente e ele modifica a minha vida. Porque quando ele me pede alguma coisa, é muito interessante. Se você consegue responder para ele, o agradecimento que ele faz através de comunicação visual me enche de alegria. A forma como que ele coloca o escrito dele para mim de volta. Então, aquela situação que você está falando de desequilíbrio, não é. Ele é que me trata. E ele que faz-me dizer que vale a pena continuar nessa linha, trabalhar, e não ficar procurando doença melhor ou pior. Nada disso. E o honorário, de novo, o honorário é por um. Teve uma paciente que eu saí da minha casa, peguei avião, fui à casa dela, atendi, e na sala dela, o marido me pergunta, quanto isso vai me custar? Mas de uma forma deselegante. Mas não era para ele, era para ela a consulta. Nada. Porque eu achei que tudo que ele me pagasse não seria com honra. Eu não receberia com honra. A forma deselegante, nada. Eu não vim aqui por você. Eu vim aqui para vê-la. E me deu uma paixão enorme, um sentimento gostoso demais. Atendi um outro indivíduo figurão, enorme. Figurão. Puxa, esqueci minha carteira. Posso pagar depois? Até ontem. Figuraço. Isso. Não tem honra. O que eu receber dele não vai ser bom para mim, não. Não vai ser bom. É a relação de pessoas, de novo. Cuidar, ser cuidado com honra. Estética. É gostoso isso.
Eu queria só esclarecer uma coisa, Thaís. Quando eu falei desigual, eu falei não numa relação de poder, mas numa relação de papéis A gente diferentes. vê isso, né? Não, gente, eu falo de papéis diferentes, porque se o paciente ele não enxergar no médico uma pessoa que vai efetivamente ajudá-lo, não vai funcionar. Pelo menos do meu ponto de vista. E outra coisa que eu adoto muito é a anamnese biográfica, deixar o paciente falar sobre a vida dele, mesmo que não tenha aparentemente uma relação. Mas tem que ter. Mas ele fala assim, aparentemente, mas esses papéis são diferentes para nós, são complementares. Então, quando eu falei desigual, pode ficar a impressão que era um sobre o outro. Entendeu? Antígeno anticorpo. Isso, é isso aí. Primeiramente, queria agradecer pela aula maravilhosa que você deu. E, Fala mais alto. primeiramente, agradecer pela aula maravilhosa que você deu. E eu prestei atenção numa partezinha específica da aula, que foi a palavra patos, né? Você falou que, inicialmente, pela nomenclatura, seria paixão. Aí, os pacientes vêm para buscar, quando eles estão Sinônimo de doença. Moléstia, enfermidades. Não existe patologia que não podemos doença. É o seria a anatomia patológica. E o médico fazer essa condição. A pessoa está vindo com alguma situação grave. Essa situação a gente chama de doença. Física, espiritual, pode ser social. Isso se não é injustiça, quando você faz uma injustiça com alguém, foi enorme, você pode dizer. E aí a condição da paixão de novo, patológico, é que vem a essência da paideia de novo, a persuasão. E a atuação médico-paciente é uma situação de persuasão. Através, portanto, desta condição que mexe com a pessoa, com a paixão, com o sentimento dela, o sentimento que se impõe no sentimento. Qual é o órgão do sentimento? Para nós, neurologistas, a cabeça. Mas se você tem alguma coisa, sim, tudo que acontece com você, onde você sente? Não, o estômago. Opa! Aquela função que é o segundo cérebro. Aparece. Onde é o coração? Onde é a cabeça? Tanto que as formas das pessoas mudam de local para local. Tem a forma árabe. Meus sentimentos, meus pensamentos para lá. Que aparece. Então, depois é que vem os pensamentos, os sentimentos, no fígado. Alguns é fígado, outros é coração, outros lá, paixão. Igualzinho, da mesma forma. É aí é que é a essência médica. Aí é que ela entra. É através agora da paixão, persuasão. E a persuasão vai chegar a cuidar. Cuidar qual é o corpo. E o sentido, portanto, nosso de missão. Missão mesmo. Mas não é sinal de doença. Tem uma patologia. Não. Você tem doença ou não, pode ter paixão. Não, patologia não. Aí, como é que surgiu esse de patologia para você estudar? Desde os gregos e depois esse é o pensamento de entender a alma do espírito das artérias. Artérias sem nada. A artéria, do vaso sem nada. O vaso sem nada. Ele fica a parte espiritual. Patologia.
patrimônio. Porém, artefato. E daí veio uma interpretação errônea. Aquilo que a pessoa ali não passou do. Pegar também a questão do seu doutorado. Fantástico. Para mim, o divisor mesmo foi 83. E é interessante como é que e talvez porque eu não conhecia e não conseguia entender os enigmas. Eu não conhecer e não entender fez me escrever um monte de coisa para tentar entender os ciclos que se repetiam. Ele trouxe muito significado. E morando um período com eles dentro da casa deles, vendo as várias fases da vida deles, eu vi que é ciclo da natureza e ciclo de vida também. Não se joga nada fora. Tudo é utilizado, tudo é explicado. Quem me explicava nas crianças. E aí uma delas, hoje é chefe. E o Alapitão. Doutor Monticello. Se alguém tem mais alguma ponderação, alguma colocação também? Posso ter uma instigação. A pessoa tem que ter reunião, Encontrar. Você quer agradecer a Deus e a organização. E não é só a minha rua. Quando você não tem condições para ter condição, você pauzinho naquela condição nossa, veio a casa, veio a terra, veio a família. E uma bela pai está com bela família. Estou muito gostoso de apresentar vocês, está gente aqui. Família gostosa. Obrigado. nós